Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no episódio de hoje vamos conversar com o professor voluntário da sede Centro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Cristiano Borne. Olá Cristiano, seja muito bem-vindo. Olá Pedro, olá a todos, é um prazer estar aqui. Bem, Cristiano, vamos falar sobre esse personagem histórico, o Alexandre o Grande, como é conhecido. Conhecer então um pouquinho sobre esse personagem e por que trazermos esse personagem nesse momento no nosso podcast de uma escola de filosofia. Então, queria começar te perguntando o que podemos nos aproximar do ponto de vista histórico. Claro, aqui a gente não vai trazer todo o contexto histórico sobre a sua trajetória, nem mesmo tentar encerrar essa trajetória, já que a história é muito ampla, mas algumas aproximações que fazem sentido com a reflexão que queremos trazer nesse podcast. Bom, Pedro, a primeira coisa é estudar os grandes personagens da história é uma ferramenta de inspiração que sempre foi usada por todas as pessoas que marcaram a história, né? A inspiração é necessária para o ser humano. E Alexandre é um dos, talvez, personagens que mais giraram as engrenagens da história, acelerou séculos ali em alguns poucos anos. E então, para entender o contexto que possibilitou que ele atuasse historicamente, é importante entender que ele era macedônico. Por ser macedônico, vivia como que nos bastidores, ele como coadjuvante da Grécia em si. Os macedônicos eles adotavam uma cultura grega na sua aristocracia, mas o povo em geral não falava grego. Eles então eram culturalmente gregos, embora os gregos em si, conforme nós o conhecemos, não consideravam assim. Mas está no imaginário de todos a Batalha das Termópilas, aquele confronto entre persas e gregos, chamado das Guerras Médicas, porque os persas eram conhecidos como Medos. Depois dessa vitória grega, há a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, ou seja, nós temos décadas de muito enfraquecimento interno da Grécia por essas guerras, tanto externas quanto internas. E também há uma ânsia de revanche contra a Pérsia, porque a Pérsia destruiu um bocado ali, a própria Atenas. Então, Filipe, o pai de Alexandre, um grande estrategista militar, logo conquista a Trácia, pega suas minas de prata, se reorganiza, aproveita o enfraquecimento grego e pela primeira vez temos uma Grécia unificada e ávida por revanche. Então olha que interessante, nós temos pela primeira vez uma unidade política através do pai de Alexandre, e a Grécia tinha no inconsciente coletivo essa ferida contra a Pérsia. E logo Filipe é assassinado e Alexandre herda este posto de comandante da Grécia e de um ímpeto de levar a cultura grega para o resto do mundo. E é importante comentar que Filipe, logo nos primeiros anos de Alexandre, traz Aristóteles para formá-lo, e todos os princípios filosóficos de respeito aos heróis, de respeito ao conhecimento, de amor ao conhecimento, eu diria, está muito claro em toda a sua trajetória. E aí a gente pode já entrar um pouco mais nessas inspirações desse personagem histórico. Você comentou esse contexto inicial para o seu processo de início de tomadas de decisão sobre a vida. Então, como a gente pode entender esses conceitos que inspiraram a trajetória ou a forma como esse personagem histórico conduziu esse processo sociopolítico na experiência que lhe coube? A filosofia ela traz uma ideia de ecletismo muito marcante, porque é pelo contraste entre visões que se chega a sínteses mais altas. E é muito curioso como Alexandre ele é incompreendido pelos seus próprios pares, porque ele buscava uma nacionalidade euroasiática, uma cultura greco-asiática, algo incomum para os padrões da época, à medida em que ele colocava nos protetorados que ele conquistava os próprios persas. E depois isso no Egito, e depois avançando pela Ásia, no que ele ansiava por conquistar, que era os confins do grande mar
oriental. Ele queria, basicamente, conhecer todas as culturas, né? E isso é um princípio da filosofia, ou seja, o bom líder é o que sabe lidar com o diferente, pois senão ele vai se enrijecer, né? E vai virar talvez um pequeno tirano. E Alexandre, ele também, inspirado pelas ideias da filosofia, tinha no trabalho a sua grande honra, a sua grande dignidade. Ele rejeitava tudo que era luxuoso, ele até desprezava, e quando ele ia avançando nas suas conquistas, ficava muito atento quanto que seus próprios generais caíam nos luxos do que ele dizia que estava combatendo, que era toda aquela forma persa de ser que ele queria justamente integrar com a virtude, com a arete grega, com esse espírito realmente de trabalho pela virtude, e por isso ele levava a Odisseia, dizem, né, todos os historiadores, na sua cabeceira pelas campanhas, porque ele dizia que Aquiles para ele não era um herói nos versos, ele dizia que ele emulava Aquiles pela forma de ser, e Aquiles se defronta com o seu dilema entre uma vida breve e heróica ou longa e medíocre, né, e escolhe a primeira. Então, de alguma maneira, Aquiles, como falava, né, seguiu a própria inspiração histórica de quem o antecedeu, que foi realmente uma coragem de seguir seus sonhos, e não tenho a mínima dúvida, mudou toda a história, pois ele ia replicando as obras gregas, né? Então ele ia fundando cidades, e ele ia impondo uma paz num local de muitos confrontos, e ia replicando obras, ou seja, houve uma fusão cultural, cujos desdobramentos são difíceis de calcular. Quando a gente fala desses grandes personagens históricos, são muitos pontos de vistas que nós podemos olhar, né, Cristiano? E muitas vezes a nossa tendência é olhar para esses pontos que muitas vezes são talvez mais próximos da nossa cultura, da nossa forma de vida. Fato é que a mentalidade da antiguidade clássica, de maneira geral, é muito diferente da nossa. Então, queria te perguntar como a gente pode olhar para esses personagens históricos, e no nosso caso hoje aqui, Alexandre, buscando entender um pouco mais dessa mentalidade clássica, ou seja, se aproximar da mentalidade para entender certas atuações no mundo, né? Como podemos fazer esse exercício? Bom, a primeira coisa é que o mundo hoje clama por ecletismo, clama por ver o que nos une por além do que o que nos separa. E talvez tenha sido essa uma das grandes angústias de Alexandre, porque ele não se via compreendido pelo seu exército, era muito criticado por justamente colocar os próprios habitantes no comando dos seus locais, mantendo os seus hábitos, porque o que ele queria era que as pessoas compreendessem essas diferenças que nos levam a certo grau de violência em todos os aspectos, né? Eles são frutos da incompreensão. É possível compreender através de uma visão filosófica, como foi formado por Aristóteles, e de alguma maneira as consequências históricas de Alexandre vão por esse caminho, porque até como conversávamos antes do podcast começar, Alexandria surge como um centro de ecletismo do mundo antigo que acaba desbancando Atenas até. É considerado o último renascimento egípcio, esse período posterior a Alexandre, e ele era grego. E Alexandria vai trazer personagens como Euclides, até hoje trabalhamos os teoremas de Euclides, grandes avanços com Arquimedes na física. A Biblioteca de Alexandria tinha, diz-se, mais de 200 mil exemplares. Portanto, era um amor ao conhecimento que a filosofia vê como uma fonte de compreensão para a convivência. O conhecimento não é um fim em si mesmo, ele é um meio para conviver melhor. A convivência é o grande paradigma que infere a evolução, tanto individual quanto coletiva. E é tão forte esse processo, né? Há alguns relatos e historiadores que contam que nos tempos áureos de Alexandria, quando se chegava em Alexandria, chegava algo comercial em Alexandria, esses
navios, esses barcos de outras regiões, não só traziam os seus impostos, né, não só traziam os seus itens para comercialização nessa região, mas tinham que trazer também elementos culturais dessa região, como livros, como peças, como parte desses impostos, tamanha a força simbólica e eclética que essa cidade ganhou. Então, isso me chama a atenção, porque na verdade era um sonho de Alexandre. Acho que a gente pode entrar um pouco mais nesse sonho de Alexandre, porque se a gente estuda a história, muitas vezes não vemos essa relação entre Alexandria e Alexandre, porque não é efetivamente Alexandre que funda Alexandria, mas ele sonha com Alexandria, ele em alguma medida, ele gesta Alexandria, talvez com todo o seu processo e com todos aqueles que ele foi formando ao longo do processo. Então gostaria de marcar um pouquinho mais esse processo da formação de Alexandria como talvez uma expressão de tudo aquilo que Alexandre tenha sonhado, tenha podido experienciar. Quando a gente estuda a história das correntes de pensamento, das correntes filosóficas, né, a gente vai vendo que aquele momento talvez tenha sido o de maior fusão de correntes de ideias. A gente vê ali o judaísmo, o cristianismo primitivo, as correntes, digamos, pós-socráticas, dos cínicos, estoicos, cirenaicos, e não há dúvida de que todos esses avanços que eu trouxe como exemplos anteriormente são frutos dessa diversidade de pensamento, né? Mas ao mesmo tempo em que essa diversidade vai criando algumas convicções, como a fraternidade, como a filosofia como um despertar de potências latentes. Então eu acredito que esse sonho de Alexandre foi breve, porque logo ele falece muito novo, disse por uma gripe, ali pelos seus 33, 34 anos. Logo seus generais formados por ele assumem, alguns dão mais certo do que outros, né? Ptolomeu é o grande exemplo no Egito, na era ptolomaica, mas nós sofremos ainda as consequências históricas desse sonho de Alexandre, porque como a cultura grega se espalhou, quando o Ocidente cai na Idade Média, né, que é um período de ausência desse comércio que tu falou. O comércio é essa relação, né? São os árabes que acabam trazendo muito da sabedoria grega com as cruzadas, porque aquilo ficou lá. Então olha até onde chegou, né? Um sonhador, eu diria assim, um sonhador com seus defeitos e seus erros, né? Mas alguém que agiu com todo o seu coração, pelo que acreditava, pelo que o seu mestre lhe formou, né? Plutarco diz que Filipe lhe deu a vida, mas Aristóteles lhe deu a arte de viver. E é muito interessante observar como muitos desses personagens que marcam a história tiveram uma grande inspiração, alguém para lhe instruir, e dessa pedagogia surge o melhor de cada um. Então a filosofia também ensina muito isso que estamos falando, essa relação humana que estamos aqui tendo e construindo ideias, essa importância realmente da filosofia como uma forma de sermos melhores. Não só isso chega pelos árabes, né, nessa região, mas também passa por todo o Império Romano, né? E quando você falava, né, quando Alexandre conquistava, colocava ali os persas, muitas vezes, ou aqueles que foram conquistados, para assumir, né, esses postos, isso me trouxe também a memória do próprio Império Romano como uma prática que se continua, né? Então, o impacto de Alexandre é bastante grande, o que gera a possibilidade do renascimento lá na frente, né, Cristiano? A tua chave é fantástica, né? O Júlio César tem um conto dos mais bonitos, em que ele olha a estátua de Alexandre, e ele tinha a idade de Alexandre quando morreu, e ele não tinha feito nada, segundo ele, e Alexandre já tinha conquistado o mundo, e do como o tempo é precioso, ele diz, e do quanto Júlio César se via agora impulsionado a apresse-se lentamente, essa máxima romana que o Renascimento resgata, que é aproveitar as oportunidades do tempo. Roma, sem dúvida, se inspira em Alexandre porque ele é o primeiro a criar uma unidade política unindo povos. Então, essa inspiração romana, a partir de Alexandre, já está no grande Júlio César, mas está implícita, né? Que é pegar essa cultura grega que foi dos mais altos patamares que o ser humano atingiu, mas plasmar isso numa civilização
internacional, digamos, que o grego não conseguiu. E assim foi. Assim foi. Logo, Roma conquista a própria Alexandria, que passa a ser impulsionada pelo espírito romano. E é muito, muito bonito de entender a história e estudar a história sob esse prisma, né? Como as ideias foram se construindo até estarmos aqui hoje e agora. Muito que produtos desses grandes personagens que dedicaram sua vida a seguir seus sonhos, né? E isso é interessante porque muitas vezes, como a gente já comentou aqui, né? Muitas vezes esse estudo da história, para nós, não passa de uma mera curiosidade ou de um afã de querer saber um pouquinho mais, né? Mas para a filosofia, a história pode ser uma grande chave de compreensão para entendermos as nossas raízes, né? E entender Alexandre, talvez, me parece o entendimento de uma continuidade das raízes do Ocidente, né? De manter viva toda essa tradição grega. E como podemos construir, então, o futuro. Então, minha pergunta agora, Cristiano, para a gente ir caminhando pro final aqui do nosso episódio, como no nosso tempo, que reflexões você traz em relação a essa trajetória, o pouco que falamos aqui e o muito que você tem estudado, como a gente pode trazer para o nosso tempo, para a nossa realidade, para as nossas reflexões individuais e coletivas dessa experiência desse personagem histórico? Eu vejo que, como tu disse, a história ela é uma fonte de inspiração, não à toa. Clio é uma das 9 musas, né? As 9 filhas da memória com Zeus. Então, de alguma maneira, a história deve nos inspirar. Eu vejo que a trajetória de Alexandre, eu vou falar ao menos por mim, inspira o que eu diria que é um protagonismo. Nós podemos ser protagonistas da nossa própria história e com isso contribuir para a história coletiva. Esse protagonismo, ele vem por uma relação de muita generosidade para com o nosso entorno, né? Talvez os grandes problemas do mundo não estejam ao nosso alcance, mas quando os seres humanos bons se juntam, eles têm muita força e podem mover um pouco a história, que não vai melhorar simplesmente com palavras, com críticas, ou elencando problemas, e sim com união, a partir das grandes ideias. Essas grandes ideias das quais Alexandre recebeu de Aristóteles, porque ele recebeu de Platão, essas grandes ideias têm uma força de despertar em nós esse sentido de unidade, para que esse nosso instinto de deixar o mundo melhor do que nós recebemos seja eficaz. Para a gente fechar, Cristiano, eu queria que você deixasse alguma referência para os nossos ouvintes sobre o estudo desse momento histórico, que obras, que autores, que referências você tem buscado sobre esse personagem nessa tentativa de busca. Eu iria, sem pensar muito, em Plutarco, né? Plutarco, ele tem um livro chamado Vidas Paralelas, justamente porque ele coloca lado a lado personagens gregos e romanos. E ele coloca Alexandre e Júlio César, exatamente o exemplo que eu coloquei. Plutarco é um dos maiores historiadores do mundo antigo, viveu ali no século I, depois de Cristo, ali no Império Romano. E acho que é um bom ponto de partida aí. Há muitos artigos modernos que resumem muitas dessas ideias, que vocês também podem encontrar. Mas Plutarco é uma fonte segura, é um chão seguro, porque ele analisa esses personagens pelo seu conteúdo moral, de aprendizado. Ele não fica tanto na sequência de fatos e perdido em datas. Ele trata de extrair o que tem de aprendizado de cada um desses personagens. Bem, Cristiano, então, dessa forma, com essa referência e com a inspiração desse grande personagem, a gente encerra o nosso episódio de hoje, já te agradecendo pela presença e sempre te convidando para as próximas. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Seguimos juntos. Bem, pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Nova Acrópole, conhecer uma sede presencialmente, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Por lá você encontra a sede mais próxima de você,
Hoje estamos em mais de 100 cidades espalhadas pelo Brasil, portanto, há sim uma sede próxima de você, basta acessar o nosso site e, claro, se você quer conferir esse conteúdo na íntegra ou mesmo outros episódios do nosso podcast filosófico, você pode acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Concerto para Piano número 23, K 448, segundo movimento.